É nesse bojo aí que eu entro nessa discussão. Quer dizer, eu tenho interesse na questão da reinvenção da cidade, das nossas cidades, que ainda estão presas aí numa armadilha do arcabouço mental que ainda é muito velho, né, e que precisa cair a ficha de que nesse mundo globalizado aí vale a pena brigar por um lugar ao sol, especialmente num país com as características nossas, dada uma série de coisas que eu vou passar mais de novo para cair, mas eu acho que vale a pena a gente tentar brigar por um stake aí, nessa coisa da economia criativa, que tem tudo a ver com as nossas cidades, né? Então, a Cainha tem aí 1000 coisas sobre Guaramiranga, uma série de outras cidades. Eu tirei com o negócio que ela ia apresentar aqui, acho que era para neutralizei a Cainha. Do que, gente? Aquele negócio da apresentação. Ah, não, é porque eu ia trazer umas fotos, mas a gente vai contando a capacidade de imaginação deles. As fotos da Cainha, vale a pena. Se tiver para mostrar, eu acho que vale a pena. Não, dentro das cidades, né, meu? Não, mas a gente vai As contando. apresentações que essa mulher faz, vocês estão imaginando. Sensacional. A gente combinou antes, daqui a pouco o sol formalmente vontade, né? Mas fala um pouquinho mais, Cainha, agora. André, obrigado. Continuando. Não, eu acho que também tem que ser um bocado criativo para poder colocar aqui a água, por exemplo, nunca vi não colocar nada do seu lado, não sei, desculpa. Acho que está tendo que ser um bocado criativo também para colocar esse assunto na pauta também, né? Porque, apesar da importância e dos exemplos concretos da aplicação desse conceito da economia criativa em outras cidades, parece que está difícil de passar isso aqui no Brasil, né? Então, mas assim, a gente tem um lance complicado aqui, né? Que é, enquanto a coisa não explode em algum lugar, a gente parece que de fato não presta muita atenção, né? Ainda que a coisa esteja explodindo do nosso lado. Porque quando a gente começa a analisar as cidades brasileiras, putz, o que tem de criatividade aqui é uma coisa alucinante, né? Mas quando a gente tenta converter essa criatividade para algo que seja de longo prazo, uma estratégia, um planejamento, a gente costuma ter duas reações. Quem fala assim, mas daí vai engessar. Mas não, mas é justamente pelo contrário, né? Para poder dar mais oxigênio para essa combustão espontânea ter longevidade. Ou as pessoas falam, não, mas brasileiro é criativo e ponto. Você fala assim, não pode ser criativo e ponto. Então, assim, quando a gente fez esse estudo e comparou os resultados todos dos 8 autores, ele falou assim, comparando as cidades mais diferentes em história, em sociedade, em características demográficas, em características econômicas, o que sobra de caldo comum, né? Quais os traços comuns das cidades todas que a gente está entendendo como possivelmente cidades criativas? E daí surgem algumas coisas interessantes. Então, em todas elas, tem algum agente da sociedade que dá um peteleco para catalisar um processo de transformação. E essa cidade entra num pique de transformação que é contínuo. Essa questão da cidade se reinventar não pode ser só uma reinvenção e ponto, né? Detroit se reinventou o seu momento e depois ficou estagnada. As cidades sem nascimento se inventaram, ficaram estagnadas. Só um pitacozinho para ele. Você falou de alguém, e acho que isso é extremamente importante, que esse alguém não é necessariamente o governo, tá? Isso. Não é necessariamente prefeitura, não é necessariamente... você tem protagonismos que são literalmente múltiplos e a liderança pode estar na mão do setor privado, muitas vezes. Perfeito. Ou da sociedade civil.